Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 18, diz assim: Respondeu-lhes ele: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque vos submetem os espíritos, e alegrai-vos, antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Amém? Podem sentar com a graça de Deus. Amém, irmãos. Amados, nós estamos diante de um texto poderoso. Esse texto, ele vai nos trazer um ensinamento para a nova dispensação que o ministério vai passar, que é a fase evangelística. Jesus, ele está num discurso bem profundo desde o capítulo 9. No final do capítulo 9 tem aquela passagem célebre que ele fala assim: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele vem trazendo a consciência dos seus ouvintes, da multidão e dos seus discípulos, do que é seguir a ele, do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, a partir do momento que nós nos aliançamos com ele, nós não podemos voltar atrás. Podemos até chegar a esmorecer, a esfriar, a ficar abatidos, mas não destruídos. Amém? Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele vai trazer um impacto que é único na minha vida e na tua vida. O Evangelho, ele não é somente uma forma de fazer a gente ser melhor. Na realidade, a proposta do Evangelho não é te fazer uma versão melhor do que você já é. O Evangelho não quer melhorar você. Sabia disso? Sabe o que o Evangelho quer? Ele quer matar a velha criatura para fazer surgir uma nova criatura. Por isso que aquela desculpa não cabe. Olha, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Nada disso. No Evangelho, a proposta de Cristo é um novo nascimento. Por isso, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, esse não é apto do reino dos céus. E aí ele entra no capítulo 10. Ele entra falando: depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge,
nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus ele está mostrando e falando para eles que eles têm uma obra para realizar, e essa obra que eles têm a realizar é debaixo dessa permissão dele, é debaixo desse envio dele, é debaixo desse apostolado dele. Só que é uma obra muito grande, é uma obra trabalhosa, árdua. E ele diz a grande frase: olha, a seara, ela é grande, ou seja, a obra é grande, mas os obreiros, os ceifeiros são poucos. Tem um pastor que ele faz um comentário irônico, né? Ele fala, olha, a obra é grande, mas os obreiros são poucos, e além de poucos, muitos dos poucos são frouxos ainda, né? E é o que acontece. Por quê? Porque a pessoa se candidata ao ministério. O que é se candidatar? É se colocar nessa posição. A gente cansa de louvar, né? Cânticos onde a gente expressa essa vontade só com os lábios, de querer fazer a obra de Deus, de querer ser participante do reino de Deus, de querer evangelizar, de querer ganhar almas para Jesus. A gente verbaliza isso em cânticos, orações, em conversas, mas quando chega no vamos ver, vem a frouxidão. Isso não acontece na aliança, né? Isso acontece em qualquer outra igreja, aqui não. Amém? Então, Jesus ele vai trabalhando isso com eles. A obra ela é muito grande. E o que é que a gente tem que fazer diante dessa obra grande, mesmo tendo poucas pessoas? A gente para de fazer? A gente recua no que a gente tem que fazer? Não. A gente vai dar conta de fazer toda essa obra? Também não. A obra de Deus, ela não se faz sozinho. Jesus, ele comissiona 12, depois comissiona 70. E envia. E mesmo com 70, ele endossa e diz, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. O que é que a gente faz diante dessa seara? Roguem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Não é para ficar estagnado. Por quê? Aí ele vai complementar. Vocês vão pelo caminho, vocês não vão levar bolsa, não vão levar alforje, não vão levar alparcas, não vão fazer nada disso. Vocês não vão levar sustento de vocês. Por quê? Não tem nada demais levar o sustento. Não tem nada demais levar 2 mudas de roupa. Levar algo para comer no caminho ou um dinheiro para comprar alguma coisa. Tem algum problema? Não. Tanto que depois, no final de Lucas, Jesus fala, olha, eu enviei vocês antes sem nada. Agora vocês vão levar suas coisas. Agora vocês vão levar algumas coisas para ajudá-los pelo caminho. Vocês vão. Por que então que Jesus fala, não levem nada? Para mostrar para eles, nesse primeiro momento, que quem sustentava eles era o Espírito. Porque se eles levam algo, eles iam falar, nossa, que sorte que eu dei, que eu trouxe justamente isso que eu ia precisar. Não, eles tinham que viver da fé, porque quem sustenta esse reino com uma obra imensa, mas mesmo sendo poucos trabalhadores, não são os trabalhadores. Quem sustenta essa obra é o Espírito Santo de Deus. Quem sustenta o reino é Ele. Quem sustenta a igreja é Ele. Quem sustenta o ministério é Ele. Olha, vocês vão entrar em algumas casas. Vocês vão saudar as pessoas. E aí no 8 ele vai falar, também em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei o que puserem diante de vós. Curai os enfermos, que nela houver. E dize-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e não vos receberem, saindo pelas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade, que se pegou os pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado.
Sabe o que isso quer dizer? Parece confuso no primeiro momento. Jesus envia 70 homens, Isabel. E esses 70 têm uma missão. Se tiver algum enfermo, impõe a mão e cura. E anuncia a todos: é chegado o reino de Deus. Amém? A missão qual é? Anuncia a chegada do reino. A missão é converter alguém? A missão é ter um grande número de almas convertidas? É essa a missão? É o que a gente quer. A gente quer esse lugar lotado. A gente quer no próximo ano ter que ser obrigado a mudar de lugar. A gente quer as vidas rendidas ao Senhor, por amor a elas e por amor a Deus. Só que a nossa missão não é converter ninguém. A nossa missão é pregar. Imagina um balde de água fria, Alexandre. Eles tudo animado. Olha, vamos lá, vamos pregar. Olha, vamos fazer. Os 12 já foram, agora somos nós. Os 12, mais uma galera que completou os 70. Vamos lá pregar. Vamos lá anunciar. Jesus fala: olha, vocês vão anunciar a chegada do reino. Mas vocês vão por lugares, por cidades, em algumas vocês vão ser tão bem quistos e tão bem recebidos, que vão colocar banquetes diante de vocês, que vão alimentar vocês. Pode comer, mas olha, toma cuidado. Vai ter lugares que não vão aceitar o que vocês estão dizendo. Sai de lá dizendo: eu sacudo o pó, a areia que está no meu pé, porque vocês não quiseram receber a palavra de Deus. Mas saibam disso, o reino de Deus é chegado. Não é porque a gente está indo evangelizar, não é porque estamos indo em missão que as vidas vão nos receber. Nós vamos em missão pregar esse reino, anunciar esse reino, porque é a nossa missão. Digo para vocês, ou digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operam há muitos, sentadas em silício e cinza, elas se teriam arrependido. O que Jesus está dizendo aqui? Tinha duas cidades, Corazim e Betsaida, que ele tinha pregado. Ele tinha anunciado o evangelho ali. Só que eles não receberam a palavra. Eles não se converteram, eles não se arrependeram. Ele fala assim: ai de vocês, Corazim. Ai de vocês, Betsaida. Porque se em Sodoma tivesse feito o que aconteceu aí, se em Tiro tivesse acontecido o que aconteceu aí, se em Sidom ou Sidom tivesse acontecido o que aconteceu aí, eles teriam se arrependido, eles teriam se rendido ao Senhor. Haverá menos rigor para Sodoma, para Sidom, para Tiro, do que para vocês. Sodoma, vocês lembram de Sodoma? Sodoma e Gomorra, lembra? Lembra o que aconteceu ali? Ló recebeu, presta bem atenção nisso, Ló recebeu em sua casa 2 homens. As controvérsias, se foram anjos ou não, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas 2 homens ou 2 anjos, se for anjo, pior ainda a situação. Eles estavam conversando com Ló. Vieram homens na casa deles e falaram: olha, manda eles para cá. Manda eles para cá que a gente quer possuí-los. Você sabe o que é possuí-los, né? Nós queremos ter relações sexuais com eles. Manda eles para cá. Olha o que Jesus está dizendo: vai ter menos rigor para eles. Tiro e Sidom não estão muito distante disso. Isaías 23, depois você lê em casa. O Senhor decreta juízo contra Tiro e Sidom. Jesus fala: vai ter menos juízo para essas cidades
do que para você, Corazim, do que para você, Betsaida, que recusou, que rejeitou o evangelho do Senhor. Por isso, irmãos, eu não me preocupo. Uma coisa é eu desejar, já que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu recebi um presente que vocês também receberam, que é a salvação. É claro que eu quero mais vidas salvas. É claro que eu oro para que mais vidas sejam salvas e serão. Entretanto, nós não podemos ser movidos por algum resultado, se vai ter multidão aqui no domingo, se vai ter na quarta, se vai ter na segunda, não. O que importa é que Deus está aqui, o que importa é que o corpo de Cristo está aqui, em menor número, em maior número, não importa. Não importa. 15, aliás. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o Hades descerás? Quem vos ouve, a mim me ouve, e a quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeitou aquele que me enviou. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Conforme nós estamos indo, aqueles que creem nessa palavra, a gente não precisa de uma iniciação. Tem gente que acha que precisa de vir, ter todo um momento, um ambiente, aí toca um teclado, toca um violão, aí todo mundo chora, aí sai emocionado, aí acha que ali veio o poder. Não. Jesus simplesmente virou para eles e falou: eu vos dei essa autoridade. Porque quem ouve vocês, me ouve. Quem ouve vocês, me ouve. Porque o que vocês pregam é o que eu ensinei. Então, vão, porque eu dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Serpente é o símbolo de Satanás, lembra? Quem foi que falou com Eva? Uma serpente, que Moisés vai chamar de diabo. Apocalipse vai dizer o dragão, a antiga serpente, que era o diabo e Satanás. Deus, Jesus, nos deu uma autoridade contra ele. Ou seja, no momento em que você estiver abordando qualquer alma na rua, seja entregando um panfleto, convidando para o culto, o que for, entenda, você está sendo boca de Jesus. Você está falando no poder e na autoridade que Jesus te deu. Você está sendo um comissário dele, um emissário dele, um embaixador dele aqui na terra. Contudo, não vos alegreis, porque vos submetem os espíritos. Lembra do que eles falaram? No 17? Senhor. Eles voltaram com alegria. Eles voltaram em êxtase. Senhor, em teu nome, Senhor, até os demônios se sujeitam, Pai. Até os demônios se rendem. Aí Jesus dá uma resposta para eles, que foi mais um balde de água fria. Contudo, não vos alegreis. O texto diz no 17, eles vieram com alegria. Mas no 20 fala, contudo, Jesus dizendo, não vos alegreis, porque se submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus está falando para eles, não se alegrem só com o resultado. A maior alegria de vocês não tem que ser as almas convertidas, os demônios expulsos, os enfermos curados. A maior alegria de vocês tem que ser a salvação. Você tem que chegar no culto de quarta, que tem pouca gente, no culto de oração de segunda-feira e estar em êxtase, porque você pode congregar, porque você pode adorar a Deus. Você não pode ficar mais alegre quando a casa está cheia, quando o culto está cheio. Por quê? Porque não é isso que te salva, o que te salva é Jesus.
O que tem que te dar alegria não é o resultado que nós teremos com o evangelismo. O que tem que te dar alegria é o teu nome escrito no livro da vida. O que tem que te dar alegria não é impor as mãos e um demônio cair por terra. É impor as mãos e um enfermo ser curado. Isso não deve ser o motor da sua alegria. A sua alegria tem que estar em Deus. Tem que estar na salvação. Jesus exulta. Jesus brada, Pai, eu te dou graça. Porque não foi revelado aos sábios e entendidos. Para eles isso está oculto. Mas isso foi entregue aos pequeninos. Isso foi entregue a eles. Irmãos, nós estamos diante de uma obra única. Não foi feita ou inventada agora. Existe desde Jesus pregar o Evangelho. Sabe o que é pregar o Evangelho? Você sabe o que é? Você tem a noção disso? Eu vou te dar uma noção. Você conhece alguém que está com uma enfermidade terrível? Algo terminal? Um câncer, por exemplo? Você conhece alguém assim? Você já teve algum parente assim? Alguém que esteve à beira da morte e morreu? Ou você conhece alguém que está à beira da morte? Pois é. O maior dilema dessa pessoa não é a morte. Ela acha que é a morte. Mas o maior problema dessa pessoa é o depois da morte. Eu quero te levar a refletir isso comigo. Alguém aqui hoje se vê sem Deus? Alguém aqui hoje se vê sem Jesus? A tua vida faria sentido sem Jesus? Agora eu quero que você pense como seria a tua vida sem Jesus. Uma angústia profunda, temores profundos, insegurança, agonia, falta de paz. Multiplica isso por 1 milhão. Não dá 10% do que pode ser o inferno. O maior dilema do inferno e o maior problema é a ausência de Deus. A ausência da paz de Deus. A ausência do amor de Deus. Se você pudesse trazer a cura do câncer, você traria, não traria? Você tem a cura para algo que é mais tenebroso do que o câncer, que é uma eternidade sem Deus. Você tem o Evangelho. Esse Evangelho que você tem, que está nas tuas mãos para anunciar para vidas e mais vidas lá fora, reis quiseram participar dele. Profetas quiseram vivê-lo, mas não viveram. Eles não puderam viver, porque não fez parte do plano de Deus para eles. O que a gente vive hoje é algo completamente glorioso, é algo único. É por isso que o diabo vai fazer de tudo para destruir esse ministério. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua vida. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua família. Irmãos, acredite, de tudo. Porque essa igreja, esse ministério, é uma ameaça ao inferno. A sua existência em Deus é uma ameaça ao reino das trevas. Isso pode soar como sensacionalismo, mas é a pura realidade. Ele vai tentar te fazer parar de formas inimagináveis. Só que ele não vai conseguir, amém? Ele não vai te parar. Ele não vai me parar. O verso 23 vai dizer: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes,
porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que estamos prestes a viver no dia 7 de junho de 2025 em diante, com o início do evangelismo, será único. Reis como Davi, Salomão, Josias e profetas como Elias, Moisés e Isaías quiseram ver e viver o que estamos prestes a testemunhar. Não foi a eles que foi dada essa glória. Foi para a igreja de Cristo. Foi para o corpo de Cristo. Foi para a família de Deus. Foi para a aliança cristã. Dia 7 de junho nós estaremos aqui a partir das 3 horas. Domingo vamos falar mais sobre isso. Para sairmos para evangelizar. Para ganhar almas para Jesus. Não vai ser somente esse evento vai ser um marco, vai ser essa virada de chave para a aliança cristã. Vai ser o momento, nessa semana, onde Satanás vai se levantar cada vez mais. Cada vez mais. Mas você se lembra? A tua alegria, o que te move não está no resultado do evangelismo. A tua alegria está porque o teu nome está escrito no livro da vida. A tua alegria está porque você é salvo em Cristo Jesus. A tua alegria está porque a tua vida está escondida nele, como diz Colossenses. A tua alegria está porque tu está enxertado na videira. A tua alegria está porque você passou pela porta das ovelhas. A tua alegria está porque você participou do alimento que é o pão da vida. A tua alegria está porque tu entrou pelo caminho, conheceu a verdade e agora vive a vida em Cristo Jesus. O inferno vai se levantar para te fazer recuar, mas você não pode parar, porque o teu nome está escrito nos céus. Mas lembre-se, ele te deu autoridade. A autoridade contra serpentes e escorpiões e disse, vai, se tiver um enfermo, impõe a mão e cura. E anuncia para todos, é chegado o reino dos céus. Amém, irmão?